Pansieri, um domingo de cabeça quente pro Cruzeiro após a eliminação, né, Pansieri? Boa tarde pra você, João, Panzi, pra quem acompanha o Bastidores, o Cruzeiro tá fora da final do Campeonato Mineiro. Realmente um domingo de cabeça inchada pro torcedor do Cruzeiro após essa eliminação para o América nos pênaltis. E também um momento de planejamento, de estabelecer novos processos nesse futebol do Cruzeiro para 2025. Deixa eu trazer o que disse o Bolassi, utilizando as redes sociais. Hoje ele mandou a seguinte mensagem para a torcida do Cruzeiro: essa torcida merece mais. Quero me desculpar com todos vocês, pois os decepcionamos ontem. Mas no futebol essas coisas podem acontecer. E no final tudo que você pode fazer é continuar trabalhando duro e tentar atingir nossos objetivos que estabelecemos para nós. Temos uma longa temporada pela frente e o trabalho começa novamente hoje. Eu, como pessoa, sempre me manterei em um padrão específico, como fiz ao longo da minha carreira. Acho que ele quis colocar eu como atleta, né? Ele colocou como pessoa o Yannick Bolassi, que disse estar aprendendo também o português, o atacante do Cruzeiro, que ontem até foi acionado no segundo tempo da partida contra o América, mas não deu certo. Em relação ao técnico Leonardo Jardim, ele confirmou que até 2 reforços devem ser contratados pelo Cruzeiro e que o grupo que está lá pode fazer mais e melhor. Eu acho que é um recado, viu, João? É um recado para os jogadores do Cruzeiro em relação a esse rendimento. A expectativa no início do ano, falávamos, a expectativa é alta, né? Investimento alto. O Cruzeiro contratou no total 10 jogadores. Então, agora ele quer o rendimento desse time dentro de campo. Deixa eu trazer o recado da Visamundo. Você quer viajar para os Estados Unidos? Você quer viajar para a Austrália? Você quer viajar para a China? Você precisa do seu visto, hein? 3309-9449, 3309-9449. Você vai tirar seu visto com a Visamundo e vai viajar. São mais de 420 mil clientes atendidos com a Visamundo e você também pode ser atendido. 3309-9449. Tire seu visto com a Visamundo. Momento do Cruzeiro pensar essa estratégia do futebol. João. Ô, meu caro Edu Panzi, uma eliminação, tenho certeza, muito dolorosa para o Cruzeiro, por tudo que o Cruzeiro investiu e criou de expectativa para o ano. E eu acho que o primeiro caminho é reconhecer os problemas internos. É o Cruzeiro entender que foi eliminado porque ele, Cruzeiro, tem problemas, ele, Cruzeiro, tem defeitos e ao longo desse campeonato estadual eles ficaram escancarados. A gente viu o Cruzeiro com ideias do Diniz, aí o Wesley assumiu, olha, já dá pra ver mudanças e um Cruzeiro mais com a cara do Wesley. E poucos jogos depois, olha, ontem eu falei, já dá pra ver alguma coisa de Leonardo Jardim no Cruzeiro, como por exemplo, Matheus Henrique jogando mais pelo lado direito, o Cruzeiro trazendo o jogo mais pro lado do campo, pra ter o centro um pouco mais livre. E, João, é difícil demais fazer futebol assim, cara. A cada 3 rodadas você tem uma ideia de jogo diferente. É difícil pro atleta assimilar, é difícil pra gente ler. Então não é simples. E eu falei ontem algo que eu falei pro Botafogo, lá em 23. Naquela ocasião eu falei ao Botafogo e ontem eu falei pro Cruzeiro. Passou da hora do Cruzeiro assumir as suas responsabilidades, os seus problemas, os seus BOs. E parar de terceirizar problemas, ainda que tenha razão em algumas coisas. Tem que repensar muita coisa para agora, esses dias que o Leonardo Jardim vai ter pela frente e para as competições mais importantes, João. Concordo em gênero, número e grau com o que você disse. Acho que está faltando ao Cruzeiro uma palavra fundamental chamada maturidade. O que é normal, porque é um projeto que ainda está começando. Mas falta ao Cruzeiro maturidade. Falta ao Cruzeiro maturidade para entender que não dá para você passar a semana inteira falando com todo mundo da imprensa que vai demitir um treinador. Durante o jogo, confirmar para pessoas da imprensa de vários veículos que vai demitir o treinador e chegar após o jogo, esse treinador falar mais alto, gritar mais alto e você desistir de mandar esse treinador embora porque ele falou mais alto. Quando o Cruzeiro fez isso, o Cruzeiro manteve um treinador que todo mundo sabia que seria demitido no primeiro tropeço que tivesse no ano. Esse cara perdeu a pré-temporada,
esse cara perdeu a janela de contratações e de formação de elenco. O Cruzeiro pensou a temporada para o Fernando Diniz e hoje é dirigido por um outro técnico que provavelmente tem critérios de futebol completamente diferentes. Fernando Diniz gosta de trabalhar com veterano, gosta de trabalhar com jogador rodado. Foi assim que ele formou o Fluminense campeão da Libertadores. O Léo parece que não, porque ele fala o tempo todo em vontade, intensidade, que só nome não basta, que tem que ter jogador com capacidade de entrega, que não basta ser caro, tem que ter qualidade. Então me parecem padrões de futebol completamente diferentes. Mas quando o Cruzeiro chega à conclusão que era acertada de demitir o Fernando Diniz, e porque o Diniz gritou mais alto, segura o Fernando Diniz, falta maturidade de direção para o Cruzeiro. Falta e falta ao Cruzeiro convicção do que quer. Falta maturidade para o Cruzeiro quando perde um clássico com o jogador mais caro do elenco, perdendo um gol feito e sendo expulso aos 35 do primeiro tempo, e depois do jogo quer transferir a responsabilidade para todo mundo. A culpa depois do jogo foi do árbitro, foi do VAR, foi da federação, foi da imprensa, foi de rádio, de TV, de jornal, de todo mundo. Não estou dizendo que árbitro não erre contra o Cruzeiro. Não estou dizendo que eventualmente a Federação Mineira de Futebol não possa errar contra o Cruzeiro. Não estou dizendo nem que jornalistas não possam errar contra o Cruzeiro em análises. Mas você não viu o Cruzeiro fazendo uma análise interna. Por que aqueles que saíram no dia seguinte do clássico, atirando para tudo quanto é lado, para botar uma cortina de fumaça no que aconteceu, não falaram o seguinte: olha, nosso primeiro ato vai ser cobrar do Gabigol porque ele foi expulso num clássico, vai sentir no bolso, vai pagar, vai ter parte do salário descontado. Porque você não pode ser um leão com todo mundo e um gatinho com o Gabigol. Porque você cria um ambiente ruim dentro do elenco. Quando você fala pra todo mundo o seguinte: a culpa é de todo mundo, menos do meu queridinho aqui, menos do meu protegido aqui, você arrebenta com o elenco. Você arrebenta, você cria no Gabigol um sentimento do empoderamento absurdo. Tipo, eu posso fazer o que eu quiser aqui, porque eu sou o Gabigol, fui expulso com a cotovelada aos 35 do primeiro tempo, num clássico, e depois a minha diretoria passa a mão na minha cabeça e atira em todo mundo. E eu posso fazer o que quiser, porque afinal de contas eu fui apresentado num elenco que tem 30 atletas entrando de mão dada no campo. Qual que é a mensagem que você passa pro resto quando você trata um jogador assim? O Gabigol, ele tem um salário que é de longe o maior do Cruzeiro e ele tá tendo um tratamento que é de longe inadequado para um atleta, para um clube, para um elenco. Pelo menos para quem quer ser campeão. Se o que se quer é ter like na internet e aplauso barato, estão no caminho certo. Se quiserem formar um time competitivo para serem campeões, a próxima vez que o Gabigol for expulso com 35 do primeiro tempo, façam doer no bolso dele e não transfiram a responsabilidade para os outros. Assumam a responsabilidade que é do clube. Falta maturidade para o Cruzeiro quando trata de maneira absolutamente equivocada uma relação com o Matheus Pereira, que é o principal jogador do clube, que por tudo que está sendo visto, está completamente sem ambiente no clube. Sabe por quê? Porque a própria diretoria do Cruzeiro, no final do ano passado, já falava para quem quisesse ouvir que a relação com o Matheus Pereira é muito difícil. E eu tô falando que eu ouvi. Falaram comigo, eu não ouvi dizer não, falaram comigo que a relação com ele era difícil. Que se o Cruzeiro tivesse oportunidade, faria uma negociação com ele. Aí vem o Palmeiras, quer levar, não vende. O cara fica nessa de que vai pro primeiro jogo, ninguém perguntou pra ele isso. Se você pegar na entrevista lá depois do jogo da Florida Cup, ninguém perguntou pra ele. Aí o cara fala: não, mas tem que ver se eu vou ficar, se eu quero estar aqui, se eu vou sair, se aqui é o meu lugar. Aí passa mais um jogo, o cara fala de novo que quer ir embora. De um clássico que perdeu. Depois de um clássico. Então, assim,
Que ambiente é esse que está sendo criado dentro do Cruzeiro? Falta maturidade de gestão ao Cruzeiro, quando o Cruzeiro contrata jogador muito mais pelo nome do que pelo que vinha jogando. Todos esses jogadores que estão aí no Cruzeiro são grandes jogadores. Ninguém tem questionamento sobre a qualidade e a capacidade técnica desses caras, não. Todos sabem jogar futebol. Agora, todos vinham num momento difícil na carreira. O Cássio vinha num momento difícil, estava no banco do Corinthians. O Dudu vinha num momento difícil, estava há 2 anos sem jogar no Palmeiras. O Gabigol vinha num momento difícil, tirando a decisão da Copa do Brasil. Já há 2 anos, era muito contestado no Reserva Flamengo. do Pedro. Reserva do Pedro. São todos bons jogadores. O Fagner, há muito tempo, vem caminhando para um final de carreira. Eduardo foi reserva em 24. Eduardo, reserva no passado inteiro no Botafogo. Então, trouxe um monte de nome. Mas será que trouxe um monte de atleta com capacidade de competição? É completamente diferente. E aí, é preciso entender que não basta ter dinheiro. Não basta colocar dinheiro, não basta gastar dinheiro. Tem que saber o que gastar e como gastar. E com quem gastar. O dinheiro é do dono. Ele faz o que quiser, do jeito que quiser, o dinheiro é dele. É hoje uma realidade completamente diferente do passado, quando gastavam o dinheiro do clube. Então, o dono tem sempre o direito de fazer o que quiser. Agora, é inegável que quando se traz um amontoado de nomes, não necessariamente se faz um grande time. Agora, quem está dizendo isso aqui não sou eu, não. Essa frase que eu disse agora, ela foi dita ontem, no vestiário do Independência, pelo técnico do Cruzeiro. E aí eu encerro minha análise sobre esse caso do Cruzeiro, dizendo 2 coisas. Primeiro, se o Cruzeiro quer dar a volta por cima na temporada e pode dar a volta por cima, a primeira coisa que tem que fazer é parar de transferir responsabilidade. Quando perder o jogo, parar de colocar a culpa na bola, na lua, no tempo, no sol, na federação, em rádio, em TV, em árbitro, e falar o seguinte: vocês estão ganhando 1 milhão, 2 milhões, 2 milhões e meio por mês e não deram conta de ganhar um jogo do América de 3. O América, a folha de pagamento do América é de 1 milhão e 800 mil por mês. O Matheus Pereira ganha sozinho a folha do América. O custo do futebol do América, incluindo base, é de 2 milhões e meio por mês. O Gabigol ganha sozinho o custo do futebol inteiro do América. E jogou 3 vezes, não ganhou uma. E será que a culpa é de todo mundo? Ou será que em algum momento o Cruzeiro vai olhar para si e vai analisar os seus próprios erros? Porque a culpa nesse Campeonato Mineiro já foi da Itatiaia, do Alê, da Globo, da Federação, de tudo. Que dia que a culpa vai ser do Alexandre Matos? Que dia que a culpa vai ser do Gabigol? Que dia que a culpa vai ser do William? Que dia que a culpa vai ser do Matheus Pereira? Que dia que a culpa vai ser do Marlon? Que dia que a culpa vai ser do Cássio? Que dia? Até que dia a culpa vai ser de todo mundo, menos de quem tá lá dentro? Então, meus amigos, vamos parar de tapar o sol com a peneira, vamos ter um tiquinho de humildade, que humildade não é apenas ser simples. Humildade é reconhecer seus erros. E tá errado, porque se tivesse certo, não tinha jogado 3 jogos contra o América, que tem uma folha de pagamento do tamanho do salário do Matheus Pereira e um custo de futebol do tamanho do salário do Gabigol, e não ganharam uma. Como disse o próprio técnico do Cruzeiro ontem, não ganhou nenhum jogo de time que está na Série A ou na Série B do Campeonato Brasileiro. Jogou com o São Paulo, não ganhou, jogou com o Atlético 2 vezes, não ganhou, jogou com o América, não ganhou, jogou com o Atlético, não ganhou. Não ganhou de nenhum time que está na Série A ou B do Campeonato Brasileiro. E a culpa é de todo mundo. Ué, peraí, vamos devagar com o andor. A salvação do Cruzeiro para esse ano passa por uma escolha muito adequada que o Cruzeiro teve. Chama-se Leonardo Jardim.
que eu tô impressionado com a lucidez desse cara nas análises dele. Então, se querem dar certo, escutem mais esse cara que tá aí dentro, porque a análise dele é absolutamente perfeita, é brilhante. O Rei ficou nu ontem depois do jogo. Ele falou o seguinte, ó, só com o nome não ganha, jogador caro por si só não resolve, jogador não adianta só ter nome e ter passado, tem que ter capacidade de competição. Foi o técnico do Cruzeiro que falou ontem. Tomara que tenham a humildade de escutar esse cara, que é um vencedor no futebol, que é um grande técnico no futebol e que chegou colocando um monte de pingos nos is e que não transferiu a responsabilidade para ninguém. Ao invés de apontar o problema para fora, teve a humildade de apontar o problema para dentro. Exatamente. E ele chega sem vício, né? Chega ao futebol brasileiro sem vício, sem ter que... aquele complexo de inferioridade com quem ele comanda, porque ele é muito grande, né? Se algum jogador for retrucar, ele fala, amigo, eu trabalhei com o Mbappé, né? Eu fui campeão com o Mbappé. O Mbappé recompunha para marcar a subida do lateral adversário. Ele competia. Hoje o Mbappé é o centroavante do Real Madrid, campeão do mundo com a seleção dele, enfim. Então ele tem estofo também para discutir com o jogador, para colocar jogador que não está entregando no banco, para fazer esse jogador recuperar o futebol que todo mundo sabe que tem. Eu não acho que o Cruzeiro tenha ido mal ao mercado. O Cruzeiro contratou bons nomes, mas esses caras precisam fazer valer o investimento, trazer a expectativa à realidade. Isso tudo precisa acontecer no clube. O Cruzeiro contratou bons nomes. Tem que saber se esse nome é bom no momento. Precisa recuperar essa turma. Se você falar o seguinte, o Cadete é um bom carro? Você foi longe, hein? Pô, era o sonho que eu tinha de criança. Ômega. É isso. Vamos mudar de uma montadora. 307. Era o sonho de criança. O tempo passa pra tudo, pra todos, de toda maneira. Então é isso, o tempo passa. Tem que saber se os caras querem jogar, se querem competir. Querem competir? Querem ralar a bunda no chão, marcar? Ô, gente, o Gabigol, ele ontem não deu conta de dominar uma bola. A chance que ele teve ontem contra o América, sem goleiro, foi muito parecida com a que ele teve contra o Atlético e perdeu. Será que hoje alguém chegou nele e falou o seguinte, meu amigo, um cara que ganha 2,5 milhões por mês, na hora que a bola vem, ele deita a menina no gramado. Ele não tenta matar no joelho e sai correndo atrás dela, não. Quando você tem uma chance sem goleiro, você guarda. Ou vão falar de novo que a culpa é externa. Porque talvez, se depois do clássico, alguém tivesse chegado dele e falasse assim, ô chefe, deixa eu te falar, vamos aliviar pra você não, viu? Vamos aliviar pra você não. Publicamente vamos te cobrar. Talvez ele tivesse se preparado mais pra ontem não perder o que perdeu. Tem um lance que é bizarro. A bola vem caindo pro Gabigol. Aquilo ali, meu amigo. Imagina uma bola daquela caindo pra um Ronaldinho Gaúcho. Tava deitado ali no chão, ó. Como diria o Mauro Neto, pra quem sabe é um coelho dócil. Pra quem não sabe é uma cascavel venenosa. O cara vai tentar dominar no joelho, a bola espana. Ele recebe uma bola rolada. Ele e o gol. Ele chuta em cima do zagueiro. Que dia que o Romário perdia um gol daquele, meu amigo? Que dia que o Gabigol, há 2 anos, perderia um gol daquele? Peraí, tem que colocar cobrança interna. Ô, Gabigol, ó, 2,5 milhões por mês, meu filho. Vão dominar a bola direito. Vão guardar, porque se tivesse guardado no clássico, talvez não tinha perdido. Mas não fez. O lance dele, do Hulk no clássico, foram parecidos. Sabe qual foi a diferença? O Gabigol perdeu e depois deu uma cotovelada que foi expulso. O Hulk foi lá e fez. Então tem que parar de transferir. E antes que falem aqui, ó, quem tá falando aqui é o mesmo que falou quando o Hulk passava o jogo enchendo o saco e reclamando o tempo todo, que o Hulk tinha que reclamar menos e jogar mais. É isso.